num valor, porque vocês só olham aqui, né? A data e o custo. Quanto que vai pagar e a data. Nessa conta de R$ 204,41, quanto que foi de energia, de transmissão, de distribuição, encargos, quanto foi de tributos, as perdas e ainda esse outros é a contribuição da iluminação pública, totalizando os R$ 204,41. Também na conta de energia tem os impostos, quanto que se pagou de ICMS, que é estadual, PIS, PASEP, que é federal, e CONFINS também federal. Aqui nós temos esse pedaço que seria a totalidade da conta. Tem o consumo. E olha só, apareceu 2 adicionais de bandeira, o de bandeira amarela e bandeira vermelha. Ora, se a gente aciona uma bandeira por mês, como é que nós temos 2 adicionais de bandeira numa conta de energia? Temos porque o período de medição pegou um pedaço do mês de março, que era a bandeira amarela, e pegou um pedaço do mês de abril, que era a bandeira vermelha. Foi proporcional à quantidade de quilowatt-hora de março e quantidade de quilowatt-hora de abril. Se a gente somar os dois aqui, vai dar exatamente o consumo. Além disso, aqui nós temos o ICMS, PIS, CONFINS e a contribuição de iluminação pública, totalizando o valor. Na parte de trás, parece que dá conta de vocês, nós temos aqui os indicadores da qualidade de fornecimento, DIC, FIC, DENIC, os limites, o limite mensal e o realizado. Aqui não está bom para vocês verem, mas eu garanto que nessa conta não teve nenhuma ultrapassagem. Caso ultrapassagem tivesse tido, aqui teria compensação de ter extrapolado o limite do DIC, do FIC, enfim, e estaria aqui. Aqui também aparece o consumo de vocês mês a mês durante 12 meses. E é bom porque vocês veem também quanto que a gente está usando sazonalmente. Até para ver se entrou um equipamento elétrico ou não, que é mais eficiente ou não, né? Se chegou mais gente na sua casa ou não, enfim. Aqui você acompanha como está o seu consumo. Ok? Bom, nós estamos aqui no meio de uma revisão tarifária. E o que vai acontecer adiante, né? Quais são as próximas etapas? Eu aguardo a contribuição de vocês até o dia 29 de maio, na página da ANEEL, em audiência pública número 10, você vê lá participação pública, audiência pública número 10, as contribuições todas de vocês, até o dia 29. No dia 11 de julho, a diretoria, ela, em reunião colegiada, ela fará a deliberação desse processo, com base no voto do diretor-relator, Dr. André Peptoni. E no dia 22 de julho, essas tarifas começarão a ser aplicadas em todos os consumidores, após a homologação pela diretoria e publicação em diário oficial. Bom, muito obrigada pela atenção, desculpa adiantar da hora e uma boa tarde para vocês. Aqui eu encerro a exposição técnica. Obrigado. Gostaria de chamar o senhor Célio Martins, então, do Conselho de Consumidores, para a apresentação também a partir disso. Primeiramente, meu boa tarde a todos. É nossa satisfação tê-los aqui. De pronto, eu agradeço a participação e o convite e a disponibilidade do espaço aqui da Associação Comercial e Industrial. E na pessoa do senhor Serrat, eu cumprimento os demais membros da Agência Nacional de Energia Elétrica, dos quais eu já tive o prazer de ter conhecido a Cristiane num momento de uma apresentação, dia 13 de abril do corrente ano, na própria agência, para tratar exatamente do que hoje estamos falando. Assunto este que, na referida ocasião, ela
explanou, explicou, apresentou também, né? E numa conversa anterior aqui aos nossos trabalhos, ela até mencionou algo que eu disse, que muitos termos técnicos para pessoas que hoje, na sua maioria, são consumidores de classes, acredito eu, residenciais, se não a maior, não detêm todo esse conhecimento técnico, principalmente econômico e contábil, né? Então, eu, como representante do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Hidropan, não posso agora falar no mesmo nível, nem detenho tal conhecimento para falar no mesmo nível técnico que muito bem até agora foi explanado pelos amigos e pelos representantes da Agência Nacional, mas vou tentar explanar numa esfera um pouco mais abaixo da tecnicidade que eles utilizaram, para quem sabe alcançar mais ou ter mais efeito a minha fala. Digo isso porque eu não tenho tal formação na área que já citei, e na minha formação, que é bacharel em Direito, nós não trabalhamos a economia nesse aspecto. Nós trabalhamos, inclusive, o tributo de uma outra conjuntura, mas não propriamente dita a origem de cada item que até então foi explanado. Bueno, dito isso, e falando que nós estamos tratando nada mais, nada menos do que a então reforma tarifária, eu inicio mencionando os motivos, já foram elencados, né? Que isso se subdivide em 2 itens, parcela A e parcela B, que dentro dessas condicionantes, algumas situações são gerenciáveis e outras não gerenciáveis, como também ela já mencionou, os demais já mencionaram. Por conta disso, na parcela A, onde que nós falamos, onde que já foi dito o seguinte: geração de energia, transporte de energia até o consumidor, encargos setoriais, PIS, COFINS, ICM, tudo isso aí está incluso nesses itens praticamente na parcela A. Parcela A esta que também já foi dito, que são normatizados por leis, que nós não temos uma ingerência, ou até então, até antes da lei existir, politicamente os representantes da sociedade podem opinar, ajustar ou até sugerir alterações para que, quando esta for sancionada, então esta torne efeito legal. Mas, ao contrário disso, após isto acontece, só resta o cumprimento por parte da sociedade em geral. E na segunda situação, que seria a parcela B, seria a distribuição de energia por conta das concessionárias ou permissionárias, estas sim teriam alguns custos, têm seus custos gerenciados. Bueno, dito isso, rapidamente, eu até utilizaria uma outra expressão, mas eu vou fugir dela, porque assim como eu mencionei que não há necessidade de sermos tão técnicos, mas sim talvez um pouco mais práticos, também não vou incidir no mesmo item por conta de não haver tal necessidade. E, de pronto, me encaminho para esta apresentação. Eu vou ler por aqui, porque acho melhor a leitura. Se vocês podem observar, na primeira planilha, temos então entendidos encargos setoriais, encargos estes que, ao ver do Conselho, a qual represento, já discutido em reunião anterior, também concluímos, e eu falo concluímos porque não é uma decisão singular, e sim do conjunto, do coletivo, que concluímos que ela está impactando consideravelmente.
nessa conta, nesse acréscimo. E digo, e apresento, e aqui até destaco, tem 4 itens, né? A taxa de fiscalização de energia elétrica, admissível, não chega a nem 1%, 0,19%, né? Taxa e a conta de desenvolvimento energético, CDE, que a Cristiane muito bem já colocou anteriormente, e até dissecou a questão do que ela representa, né? Que é imensa. Os itens que estão englobados na CDE, e por conta disso chega a um valor que eu acho elevado, eu e o Conselho. Em seguida, o Proinfa, um valor dentro do contexto razoável, assim como também o PID, que é eficiência energética, que é 1,21%. Só que esses 18,65% é um valor que dos 100%, ele está chegando a quase um quarto, que está sendo diluído nas nossas contas. E digo nossas porque eu também me incluo como consumidor. Valor este que engloba a tarifa social, que ela mencionou, subsídios, se me falha a memória, tem mais algum item que possa me auxiliar? Luz para todos, enfim, e outros, ou reticências, como acharem melhor, né, que por aí vai. E se houvesse minimamente uma redução, eu me atrevo a dizer nesse quesito, acredito eu que haveria uma diminuição no valor dos 9,10, porque isso aqui também está sendo contabilizado. Embora não seja gerenciado, mas aí o que se fez para que isso existisse? Se fez leis, se fez portarias, normativas, decretos, onde que o Serrato muito bem colocou no início de sua fala que apenas a ANEEL é a que coloca em prática isso. Correto? Né? Coloca em prática. Nós estamos aqui não julgando o porquê disso, mas estamos discutindo que será que não haveria possibilidade de isso ser um pouco menos? Né? Claro que, pensando numa política nacional, e aí esse nosso tema é muito delicado, nós não falamos apenas de técnica, mas inevitavelmente esbarra na questão política também, fica muito complexo chegar a um denominador, visto que a linha entre ambas, as duas situações que eu mencionei, é muito tênue. Por quê? Porque se diminuir consideravelmente, eu até me atreveria a dizer, dos 18, quem sabe reduzisse para 5%, teria 13% de margem para aliviar pelo outro lado, aconteceria para o consumidor um benefício, consumidor geral. Só que para a política nacional seria, quem sabe, um impacto gravíssimo, drástico. Bueno, mas se por um lado ajuda, por outro não, e se pensarmos que no conceito, e aí estamos tanto falando em conceitos, o conceito porventura de tributo, que seria aquela arrecadação para depois reinvestimento no contexto do mais amplo da palavra, no contexto social, ainda só por ele não está sendo suficiente para arcar com todas essas despesas, ou com todos esses subsídios, ou a melhor terminologia que vier a ser encontrada, né? Será que não seria interessante pensar uma outra forma, que não somente esta do consumidor final arcar com a conta, que é uma conta que, embora eu não seja da área contábil, da área exata, eu vejo que é alta, né? Considerando os anos de 2013 a então a presente data. Aqui fica também um pouco mais visível, eu peço já escusas de pronto,
que o 2014 foi repetido 2 vezes, mas não tomem isso como foi uma falha na produção ali do material. Mas seguindo, 13, 14, 15, 16, 17, é possível verificar as então elevações. Elevações estas que são as mesmas anteriores que eu já mencionei, né? Que são essas aqui, né? Eu só apenas transferi para uma outra apresentação. Logo ali abaixo podemos verificar, né, a questão dos resultados finais, que seriam encargos, transporte, energia, receitas e recuperáveis, que totalizam então um universo de 100%, começando de 2013, seguindo os anos subsequentes até então. Considerando que o que mais se elevou aqui analogicamente foi um acréscimo de 6,73, 6,28, 27,80, 6,28, depois foi para 26,22. Olha o acréscimo de 2014 para 2016. Isso aqui são encargos setoriais. Isso aqui está embutido, que eu então no início falei, dos 18%, da então cota de desenvolvimento energético. E esses números aqui que me chamaram a atenção. Assim como agora em 2017 ele teve uma leve baixa para 22,61%. O transporte da energia. O transporte de energia teve um início em 2013 maior, 2014 diminuiu um pouquinho, 2015 subiu relativamente pouco também, 16 teve um acréscimo e agora 2015 dobrou, 2017 dobrou na distribuição, no transporte, melhor dizendo, no transporte. A energia por si só, ela vem numa descida de 85, subiu para 87, baixou para 65, subiu para 87, em 2016 baixou para 66 e agora em 17 está em 61%. Apenas uma questão técnica agora. Desculpe essa questão técnica aqui, que houve um pequeno conflito, mas já obrigado pela assistência. Seguindo, a composição das tarifas de energia elétrica nos anos correspondentes, 2013 a 2017, está exemplificado também a questão que eu já desde o início da minha fala venho mencionando, onde que inicia-se pelos encargos setoriais, que hoje, em 2017, estão numa representatividade de 11%. A questão do custo de energia, 7,76%. Custo de distribuição, que esse custo aí pode ser observado que ele não sofreu alteração de 2016, ele se manteve.
visto que anteriormente ele era um pouco menor, em 2015, mas 16 e 17 ele se manteve estável, a distribuição. As receitas já mencionadas e os tributos que já foi mencionado também, que totalizam 31,58%. E aqui então um pouco em cores, o que anteriormente já foi falado, que fica talvez mais claro tudo que até o presente momento eu venho falando. E uma coisa que me choca, me chama muita atenção, e qualquer um perceberia isso, a questão dos impostos, dos tributos, melhor dizendo, e da energia. Hoje nós estamos pagando mais tributos do que propriamente energia. E ainda temos também o famoso encargo setorial que eleva, e já mostrado anteriormente, consideravelmente percentuais. Então, daqui a pouco, o que vai ser mais barato, dentre de todas as situações que são tributos, que são as receitas recuperáveis, que são energia, que são transmissão e que são encargos, o que vai ficar mais barato vai ser a energia e o resto vai ser só pagamento de contas. Em resumo, hoje já está sendo. Hoje já estamos pagando 31,58% de tributo e a conta da energia 29,82%. Colocando ainda mais 11% de encargos. Só aí, os que são bons de matemática já com certeza